Muito bem, retomamos aqui então a nossa conversa sobre regularização fundiária com a professora Camila Junqueira. Nós já falamos basicamente sobre a questão histórica que redunda, né, ou que resulta na necessidade da regularização fundiária. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a importância e correlação do plano diretor do planejamento municipal com a regularização fundiária. Os dois precisam caminhar em comunhão, é isso? Precisa ser considerado que existe uma irregularidade na hora de fazer um planejamento, né? Porque por muito tempo o planejamento também foi só para aquela cidade que está toda correta, que está certa, que está parcelada corretamente, e enquanto isso as margens da cidade, onde está aquele crescimento irregular, era praticamente crescendo desordenadamente. Crescendo e ninguém estava se preocupando em planejar. Então agora, depois principalmente do Estatuto da Cidade, isso já tinha essa tendência de incluir então a cidade inteira, inclusive as áreas ocupadas irregularmente nesse planejamento. 2001, Estatuto da Cidade, né? Isso. É muito recente tudo isso, essa conversa de plano diretor, regularização fundiária, nos moldes atuais, é uma exigência lá do plano diretor criado ou implantado definitivamente. Na verdade, a Constituição de 88 já falou dele, já se trabalhou isso lá nos anos 20, mas agora, em 2001, a lei, o Estatuto da Cidade, definiu a importância do plano diretor. O que eu chamo a atenção dos meus alunos sempre é porque na regularização fundiária não adianta a gente também atuar independente sem observar o plano diretor, porque o plano diretor ele vai definir as áreas, né, de interesse social, ele vai definir as áreas com questões ambientais específicas. Na regularização fundiária vocês acabam se preocupando também com isso, né, com esses itens. A questão do plano diretor tem que sim estar previsto, mas existem esses instrumentos hoje como a ASEIS, né, a Zona Especial de Interesse Social, são áreas onde a gente diz uma exceção do zoneamento, então tem ali um zoneamento, mas naquelas ASEIS a gente pode estabelecer um zoneamento diferente, que pode ser por várias razões, pode ser para ter uma ocupação diferente ou porque tem já uma ocupação diferente que a gente pretende regularizar. E tem as questões ambientais que também, lógico, sempre tem que estar integradas no plano diretor e que agora, com a nova lei também de regularização fundiária, a 13465, ela prevê algumas possibilidades, inclusive, de flexibilizar essa ocupação em áreas de preservação permanente, então tem alguns critérios específicos. O plano diretor é um guarda-chuvas, embaixo dele você aprova as EIs, né, as zonas especiais, e você depois trabalha. E a regularização fundiária em si, normalmente quando o município entra nesse tema, ele já regula isso, né, numa lei com autorização da Câmara Municipal, né, como será o procedimento ou os procedimentos, né? Sim, o município seria sempre bom que ele regulamentasse, mas a lei federal também diz que a ausência de lei municipal não implica em, não quer dizer que então não vou aplicar a lei, não vou fazer nada porque eu não tenho lei municipal. Já tem essa disposição específica justamente para ninguém dar essa desculpa, assim, né? Então, quem fizer o requerimento da regularização tem que ser analisado, se não tiver lei municipal, pela lei federal. Certo. Uso capião. Esse instrumento aí, que na verdade é a uso capião, né? Mas é um instrumento importantíssimo aí para legitimar, né, o proprietário. Qual que é o procedimento da uso capião pela prefeitura? Olha, os municípios em geral não costumam fazer pela uso capião, por essa modalidade para regularização fundiária. Faz as ações de uso capião do próprio município. Às vezes abriu uma rua há muito tempo, vai lá ver, a área ainda está em nome da terceira. Então a gente faz uma ação de uso capião para uso capião aquela rua. A gente costuma fazer legitimar a propriedade do município. Mas para terceiros, assim, não é normalmente a via eleita a da uso capião. Em muitos casos tem ocupações de áreas públicas, então áreas públicas não podem ser usucapidas, e assim, o usucapião é um instrumento que é utilizado mais individualmente. Então muitas pessoas, a própria pessoa que está lá morando na irregularidade, sentindo essa necessidade de se regularizar, né, percebendo que ela está numa situação de insegurança jurídica em relação à sua propriedade, à sua moradia, ela procura daí um advogado e tem que fazer a ação de usucapião, porque a ação de usucapião ela é um pouco complicada. Ela requer, assim, não só um advogado, mas ela requer
um técnico engenheiro, levantamento topográfico, de precisa medidas, ter né? isso, e tem um estudo de matrículas, então todos os confrontantes, os proprietários, muitas vezes não tem matrículas, áreas sem matrículas, então é uma ação complicada. Tem empresas, inclusive, que têm a sua atividade principal voltada para essa regularização. Chega lá no município de uma maneira privada, né, particular, sim, negocia com os proprietários de uma região e vai regularizando as suas respectivas propriedades. Mas a regularização fundiária, quando o município se envolve no todo, não se fala só em legitimar a propriedade, né? Olha, teve muita discussão a respeito da lei nova por causa disso, né? Que diziam que só está querendo outorgar títulos e não fazer uma efetiva regularização. Realmente, essa lei ainda mantém isso, e a lei anterior, que era 11977 também, tinha essa previsão de que uma regularização fundiária completa precisa de infraestrutura, precisa de paisagismo, precisa de todas as intervenções urbanísticas, e não é simplesmente outorgar o título para o morador, né? Então ele tem que ter uma melhoria de qualidade urbanística daquele espaço. Mas também, assim, eu acho que às vezes as leis, lógico, ela é uma lei federal, ela é genérica, então ela é feita para todos os municípios do Brasil. A realidade que a gente tem, principalmente em regiões metropolitanas ou em locais que têm ocupações que são consolidadas há muito tempo, as ocupações já estão praticamente integradas na cidade. Então, muitas vezes o que falta é o título mesmo, sabe? Porque elas já estão integradas, elas já têm pavimentação, elas já têm toda a questão de saneamento. Aqui no Paraná, por exemplo, tem muitas ocupações em áreas de manancial. Como que essas ocupações em áreas de manancial iam ficar sem sistema de esgoto? Então a Sanepar implantou rede de esgoto em várias ocupações irregulares, porque ia deixar contaminar a água que está todo mundo tomando, não faz sentido. Né? A Copel, no caso aqui no Paraná, é a nossa companhia de energia elétrica. Em outros estados são outras companhias com outros nomes, outras siglas, mas aqui no Paraná temos um envolvimento dela. Quando você não possui um título legítimo, você tem problemas em fazer uma instalação elétrica, né? Agora temos, agora a Copel tem essa instrução e essa orientação de só fazer ligações com a oitiva do município, né? O município dá uma anuência, então é feita essa ligação. Se o município não dá essa anuência, não é feita ligação, porque muitas ocupações irregulares surgiram assim, uma grande área ocupada, várias pessoas, e as concessionárias faziam as ligações, era só pedir, não precisava de nenhuma autorização a mais. Não causa nenhum obstáculo, fica muito simples. Era mais consumidores. Até a invasão em si, né? Então pronto, se tinha luz, tinha água, por que a pessoa vai se incomodar? Então todo mundo... Nós vamos falar dessa necessidade, inclusive vamos falar um pouquinho da desapropriação por interesse público, nesses casos de irregularização. Na sequência a gente retorna com esse papo aí.